noite a todos. Todos sejam bem-vindos, em especial os nossos irmãos de Valente. Hoje nós teremos uma palestra com o tema Os Milagres do Evangelho, mas de forma específica a dupla vista. Hoje o nosso amigo Hudson, ele falará sobre alguns feitos do nosso Mestre Jesus, que são ditos milagres, mas que na realidade não o são, né? Não são milagres. E esses efeitos produzidos por Jesus são nada mais nada menos do que o fenômeno da dupla vista, em que o nosso amigo Hudson irá detalhar com mais propriedade na noite de hoje. De antemão já convidando e agradecendo. Hudson, seja bem-vindo ao Centro Espírita Chico Xavier. Hudson, que é do Centro Espírita, trabalhador do Centro Espírita de Valente, o Caminheiros da Paz, já trabalhou aqui conosco, não presencialmente, porém através das redes sociais, quando nós estávamos ainda no modo online. Então, Hudson, seja bem-vindo aí, a noite aí é sua, a noite é nossa também. Que Jesus também espera. Então, pessoal, quero agradecer aqui um momento do Centro Espírita Chico Xavier de Tirolândia, em nome do nosso querido Iromã e de todos, né, que se dispuseram a estar aqui, deixar os seus sofás, os seus caminhos quentinhos, né, o filme, para a gente conversar um pouco. Não é bem uma palestra, é uma conversa. Então, nós vamos perguntar, nós vamos dialogar, né, para ver se nós estamos todos com os mesmos entendimentos, com os mesmos pensamentos a respeito do que vem sempre sendo divulgado, né, através das religiões, da Bíblia e do próprio Espiritismo. Né? Aí é o passador. Se tu quiser eu vou passando, mas se você quiser você mesmo passa aí. Fica melhor. Deixa eu colocar aqui no ponto. Então, especificamente, nós temos os milagres do Evangelho e a dupla vista. Nós vamos lá na frente, eu não vou entrar agora especificamente no tema dupla vista, que de acordo com o que nós fomos conversando, nós vamos entrando num consenso. E os milagres do Evangelho, como o Irama falou, né, não eram bem milagres, eram manipulações de um espírito de um ser muito evoluído, o maior, o mais evoluído que já pisou no nosso planeta, né, que conhecia e dominava todas as leis que nós conhecemos hoje e muitas leis que nós não conhecemos também, né, que não estão ao nosso alcance ainda. E esse ser que foi Jesus, né, o Rabi, ele dominava todas essas leis, principalmente as leis do Espírito, né, que quer dizer, Espírito quer dizer energia. Muita gente confunde Espírito com alma, mas Espírito é energia, é o fluido divino que nos dá esta vida, né, ao nosso corpo material, ao nosso corpo perispiritual. Então, por que será que Jesus fez esses milagres? Alguém tem ideia qual foi o motivo que levou ele a fazer esses milagres, a realizar essas curas? Pode começar, né? Agora está difícil da gente falar das coisas. Tem muita coisa. Tem um motivo, né? Porque assim, ele veio e falou que não veio para derogar nenhuma lei. E as leis da ação e reação, né, que está lá, que todo mundo que errou, que veio de alguma forma, como nós conhecemos, corrigir esse erro. E veio de nascença, já com uma má formação, veio surdo, veio mudo, veio cego. Jesus veio e curou. Por que será que Jesus curou essas pessoas, sendo que essas pessoas tinham que passar por essa corrigenda, por essa situação durante esse processo reencarnatório? Mas se ele mesmo falou, eu não vim derrogar ele, eu vim para dar o seu cumprimento. Mas também ele disse que veio para separar, né?
Ele também veio dizer que ele não trouxe ele trouxe a espada, né? Para dividir. É assim, se a gente for analisar aí que Jesus ele fazia com que a gente duvidasse da própria convicção, né? Que a gente já tinha. No caso aí do milagre, eu acredito, né? E o povo que já estudou doutrina espírita é justamente a unicidade que ele tinha já com Deus. Então ele já via que você estava pronto para não estar mais naquela prova. Para receber aquele milagre. Isso. É tanto que não E ele comentou isso com algum desses que ele curou. Mas será também que ele não começou a realizar esses milagres para chamar a nossa atenção para uma outra coisa maior? Né? Porque Jesus não saiu tocando no ombro de todo mundo, você quer ser curado, o que é que você tem? Não, ele esperava a pessoa chegar até ele e perguntar: o que é que você quer? O que é que você quer de mim? Né? Então aquela vontade daquela pessoa, daquele indivíduo, já trazia uma abertura, né, no seu sistema espiritual, fisiológico, tudo certinho para que Jesus pudesse adentrar, né, com o seu magnetismo, com suas forças de manipulação dos fluidos, do código, de todo o fluido que existe aqui na Terra, para trazer a cura para aquela pessoa. Então, o que é milagre? Ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, né? Pelas leis que nós conhecemos, é inexplicável, que nós nunca vimos uma pessoa, né, que nasceu cego voltar a enxergar, uma pessoa de lepra já com as carnes em decomposição voltar à vida normal. Então, tem todo esse processo que a amiga trouxe, né, que ele via através da dupla vista dele, que aqueles ali já estavam prontos para receber aquela cura, né, que já tinham passado por o processo que tinha que passar, e também, lá na frente a gente vai ver, que ele veio trazer essas coisas para chamar a atenção para ele, que ele poderia curar e não chamar tanta atenção. Ele trazer aquele povo todo para ele demonstrar uma coisa maior que ele veio trazer. É uma mensagem maior que nós vamos ver lá na frente. Então, durante esse processo, teve milhares e milhares, né, de curas. E eu trago para vocês aqui, né, os paralíticos que ele curou, que através do seu conhecimento magnético, né, de todas as ciências que ele conhecia do corpo, de tudo, ele curou retomando todo o processo fisiológico e físico. Os leprosos, como eu falei, muitos deles que já estavam em decomposição, já ele trouxe esses leprosos também com a cura magnética, energizando todas as células, porque toda célula, todo sistema é formado por células e átomos, né? Tudo é energia. Então, o que ele fazia? Ele reorganizava, harmonizava e trazia o indivíduo de volta para o seu processo normal. Os cegos, quando ele... Por que Jesus, na hora que curou alguns cegos, surdo e mudo, ele cuspia na mão, misturava o cuspe em argila, colocava no olho e trazia a cura para a pessoa? Se ele poderia curar, né, com a própria imposição de mão. Acredito, é muito complicado essa parte aí, né? Mas se a gente for analisar o que o Espiritismo explica, a gente já vê aquelas ideias de Chico ali de trabalhar com ectoplasma, a energia física necessária ali também, né? Na hora do processo. Será que deve ser porque a outra pessoa que vai ser curada, ela queria ver algo palpável? Tem gente que para colocar o processo de fé, do acreditar em algo, tem que ter algo material. Tem gente que para colocar fé tem que ver uma cruz, tem que ter uma cruz na mão. Tem gente que para ter fé tem que ter uma imagem. Isso, talvez seja por isso. Né? E trazendo isso, essa crença no material, ele veio através do espírito daquela pessoa que ela só teria a cura daquela forma, mas ele poderia trazer de outro. É a mesma coisa de você tomar um passe, se a pessoa não encostar em você, não tocar em você de alguma forma, parece que você, eu mesmo sou assim, não tomou o passe, né?
que eu, desde pequeno, que eu frequento sempre, praticamente eu nasci dentro do centro espírita, todos eles que davam um passe, tocavam, né, mexia na cabeça, tocava na cabeça, e eu acostumei com aquilo ali. Vem hoje uma pessoa que vem aplicar um passe em mim e não me toca, parece que eu não tomei o passe, né? Aquela coisa, aquele costume, né, de ter o material, de ter aquela parte sensitiva do corpo para poder absorver. Então, as duas crianças que estavam com febre já, os pais pensavam que ele tinha morrido, e ele disse, não, só está dormindo, né? Que é aquele processo como se fosse uma catalepsia, quase morto. A mulher com hemorragia, né? A mulher hemorrágica, que como o Irmão falou, precisava de uma coisa material, mas é só tocando na veste de Jesus, né? Recebeu todos os fluidos energéticos necessários e o que ela acreditava também. Então ela estava preparada para receber aquela coisa, porque o tempo todo ela esperava Jesus, e ela sabia que se ela tocasse, ela seria curada. Tem uma história de um livro de Pachuca, uma história real, que ele diz o seguinte: chegou uma senhora com 2 filhas na clínica dele, para ele avaliar. Ele tinha uma clínica de pacientes de câncer, né? E ele trabalhava com a medicina ayurvédica, a medicina indiana. E aí a senhora chegou para ser avaliada, tal, ele avaliou, e aí viu que a equipe médica viu que os tumores estavam grandes, mas não falaram para ela, para a senhora, falaram para as filhas. Aí as filhas, não, vamos operar. Aí os médicos abriram ela, e aí depois que abriram, viram que o processo estava bem pior do que eles pensaram. Eles chegaram para as filhas, fecharam, chegaram para as filhas e falaram, não tivemos como operar, porque o câncer já está muito alastrado. Aí vocês agora decidem se falar para ela ou não. Como ela não tem mais jeito, nós não vamos falar. Vamos falar que era uma pedra no cálculo renal. Foram retiradas as pedras e elas curaram. E aí levaram a senhora para casa. Aí ele disse que depois de 8 anos a senhora apareceu lá. As filhas falaram, ela acreditou, todo o sistema fisiológico dela começou a trabalhar para que aquele processo pudesse ser mudado. Ela acreditou que ia se curar, se curou. Ele disse que nunca, igual a essa, ele nunca viu. Ele disse que tem vários casos, mas esse que o câncer já estava bem alastrado mesmo, eram poucos meses de vida. E a mulher chegou lá com 8 anos, viva, curada, né? Se vocês quiserem pesquisar, depois vocês dão uma pesquisa. Tem vários relatos nesse livro dele. Essa mulher no Raiz, a Amélia Rodrigues, diz que é a mesma Verônica, aquela que na Paixão do Cristo enxuga o rosto dele e o rosto dele fica impregnado na toalha branca. É a mesma. Essa daí. E no momento que ela toca as vestes dele, que ele pergunta, que ele diz, alguém tocou minhas vestes. E aí Isso aí de mim virtude. Isso aí de mim virtude. Isso é. E aí ele diz, tua fé te salvou. Ele não diz tua fé te curou, como na maioria das vezes ele fala com os outros. Ele diz, tua fé te salvou. E realmente a partir dali ela já muda de vida porque na realidade Jesus ele não veio para curar a forma física da gente. Jesus veio trazer a mensagem para nos curar nosso espírito, né? A cura maior que Jesus quer, que Jesus veio trazer para a gente, é a cura do espírito, né? Jesus é o médico das almas. Então é isso que ele fala aqui com o cego, quando ele cura o cego, coloca o cuspo lá e o cego volta a enxergar. E ele diz, né, volta para a tua casa, mas não volta para a vila. O que é isso? Como é que eu vou voltar para casa e não vou voltar para a vila? Volta para casa, mas não volta a realizar tudo aquilo que tu fazia antes, né? Como ele falou com a mulher que estava sendo apedrejada. Então, volta para casa, mas não volta para a vida. Então, vive no mundo, mas não seja do mundo. Então, da hora em diante, segue outro caminho. Então, era isso que Jesus queria que nós entendêssemos. E aí tem também, Jesus tinha um poder sobre a morte, né?
ele ressuscitou o filho de uma viúva e a filha de Jairo e Lázaro. Então, qual é essa parte de ressuscitação? A gente vê no livro A Gênese, né? Allan Kardec explana para a gente várias formas acho que é catalepsia, não é isso? É aquela pessoa que fica alguns dias dormindo lá em Valente mesmo. Tinha um que era até meu parente, né? Era primo da minha avó. Ele morreu 3 vezes, levaram ele 3 vezes no caixão, para o cemitério, e ele acordou, foi. O nome dele era Pedrinho, não sei se tu conheceu, gente, Pedrinho, trabalhou no ginásio ele. Pedrinho baixinho, ele varreu o ginásio. Se eu ver a foto, eu devo lembrar o nome. E aí, na terceira vez, ele embarcou e fez a passagem dele. Mas, das 2 primeiras, ele ficou 2, 3 dias dormindo. Não, tá morto. E aí, levaram e ele acordou. Na terceira vez, ele partiu. Então, acredita-se, né, que Lázaro e esses outros estavam em estado de cataléptico. E aí Jesus foi lá, né, com o magnetismo dele, e aí resolveu todo o processo fisiológico e físico e voltou, né, a pessoa à vida, né, colocou ela novamente em ação. Então, todos esses processos de cura, Jesus sempre teve diante dele a visão espiritual, porque Jesus, eu não digo que Jesus tem a dupla vista, né? Dupla vista, a maioria das vezes temos nós, né, espíritos errantes, e estamos aqui pentecando, caindo, levantando. Jesus era o espírito evoluído que não tinha barreiras visuais nem físicas para ele, né? Tudo ele via através do espírito, através da força energética dele. A vista dele era 360 graus. 360 não tinha números para referenciar a visão dele. Porque ele via através de universo, de galáxias, tudo, não tinha limites. A gente sabe que para um espírito evoluído não tem limites de nada, nem de visão, nem de ir e vir. É o poder do pensamento, piscou aqui, já foi, já está lá. Então, né? Aí vamos adentrar na parte da dupla vista, em que Jesus chama, né, seus discípulos, e lá no monte ele diz, né, quando ele vai entrar na vila, quando ele se aproxima de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou os 2 discípulos, dizendo: ide a essa aldeia que está à vossa frente, e lá, chegando, encontrareis amarrada uma jumenta, e junto dela um jumentinho. Desamarrai e trazei-nos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo deixará-vos conduzi-los. Então é aquilo que eu falei. A visão de Jesus não era bem uma dupla vista. Ele via através de distâncias, não tem como mensurar. Ele via através do Espírito, não tinha barreiras. Então ele já sabia, ele via a parte material do jumento lá, ele tinha a certeza do que ia acontecer, né? A visão do presente, passado e futuro, ele sabia de tudo, não tinha como esconder nada, não tinha como, né, transferir nada através das visões de Jesus. Então, tudo isso aqui se deu a fim de que se cumprisse a palavra do profeta. Porque Jesus disse: eu não vim derrubar as leis. Então, sempre que ele fazia ou que ele aplicava algum ensinamento aos discípulos, ele citava, né, João Batista, citava Elias, os profetas que vieram anterior dele, que foram conduzidos por ele para o processo evolutivo da Terra, né? E todos eles falavam da vinda de Jesus, né, do Filho do Messias. Então, tudo isso se deu de se cumprisse a palavra do profeta, né, profeta Zacarias: dizei à filha de Sião: eis o teu rei que vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumentinha, e com o jumentinho que está sobre o teu jugo. Então, está lá, né, em Zacarias. E aí, seguindo o livro A Gênese, nós temos a pesca, né, qualificada como milagrosa.
igualmente aqui explica a dupla vista. Muita gente pensa que os pescadores estavam ali pescando e Jesus foi, como se diz, criou os peixes. Não, né? Ele viu que os peixes estavam lá, numa visão que os pescadores não tinham, e falou, né? Joga a pesca, joga a rede do outro lado, que lá estão os peixes. E aí os pescadores já tinham passado o dia todo no mar, já estavam quase desistindo para ir embora, jogaram, né? E acho que fizeram a maior pescaria de todos os tempos dele. Aí, na visão dos pescadores, foi Jesus que construiu, né? Que criou aqueles peixes. De última hora. Está lá o cardume, Jesus via até lá nas profundezas do oceano, não, joga a rede aqui, que é aqui que estão os peixes. E assim eles fizeram e conseguiram a maior pescaria deles de todos os tempos. Você fazer a leitura da Bíblia, depois de você conhecer o Espiritismo. Depois Aí de você estudar o vê Espiritismo, que você não encontra sentido nas palavras da Bíblia. Isso. Você encontra. Isso. Porque antes você lia isso aí, você achava que aquilo era algo mágico, algo... Não tem, é por isso que nós temos hoje muitas pessoas ateus, né? Que não acreditam. Por quê? Porque acham que Deus, né, é aquele ser lá, aquele velhinho que criou o universo. Não tem sentido isso. Extremamente severo. Primitivo, né? Vingativo. Isso, vingativo. Você pecou aqui, você vai sofrer no inferno pro resto de sua eternidade, né? Manda perdoar, mas não perdoa, né? Isso, exatamente. E aí, continuando, né, o livro da Gênesis, o capítulo, quando Jesus chama Pedro, André, Tiago, João e Mateus, né? Esse aí, por que ele chama esses apóstolos? Porque, segundo o livro, segundo a nota de Kardec, ele não só conhecia, como eu já falei antes, ele sabia, né, do que ia acontecer lá na frente. Ele sabia especificamente quais eram os discípulos que tinham capacidade de levar o Evangelho, né, de levar a mensagem que ele veio trazer adiante, né. Por isso que ele não se importou com a traição de Judas e por isso que ele não se importou com a negação de Pedro. Por quê? Se Judas não tivesse traído Jesus, provavelmente hoje nós não estivéssemos falando aqui hoje do Evangelho. Porque quando ele chegou, que reuniu todo mundo, perguntou: o que é que dizes de mim? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista. Não, ninguém entendeu nada até agora. Eu vou ter que dar continuidade com outro plano, com outro processo. Então ele sabia que aquilo ali tinha que acontecer, a crucificação, que ele tinha que passar por aquele processo, né? Então ele podia ter revertido com o conhecimento que ele tem, né, toda essa traição, toda a negação de Pedro, mas ele simplesmente sabia que o Evangelho teria que caminhar por aquele lado. Se Pedro não negasse ele, Pedro ia ser preso e ia ser morto, né? E não ia dar continuidade o processo do Evangelho. Então Jesus via, ele não tinha limite de visão. Quando nós estamos aqui pensando, quando tem os espíritos aqui, nós não estamos vendo nada, mas todo pensamento que gera uma energia, ele sai um cordão, né? Tipo aqueles desenhos animados. E é aquilo ali mesmo que acontece. Tudo fica no éter gravado, como uma fita na nuvem do HD. Fica tudo gravado, todo o seu pensamento, toda a sua ação, tudo que você quiser, fica gravado no éter. Então, qualquer pensamento que nós tivermos aqui, qualquer vibração, ele sai para os olhos do espírito, eles veem tudo aquilo ali, né? Que você às vezes revê depois que você desencarna. Então, não tinha limite. Jesus já sabia quem era que ia dar continuidade, quem era que ia levar o Evangelho através de sua visão espiritual, né, que para nós é a dupla vista. Então,
O mesmo se deu por ocasião da ceia. Ele anunciou que um dos 12 o trairia e apontou dizendo que era aquele que punha a mão no prato. E também quando disse que Pedro o negaria. É aquilo que eu falei. Jesus tinha todo o conhecimento, né, do presente, do passado e do futuro, de tudo o que ia acontecer, de tudo que já estava engatilhado no processo da ida do Evangelho, né, das pessoas que iam levar o Evangelho a todo o continente. E muitos passos do Evangelho se lê, mas Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, lhe diz, né? Então, como Jesus conhecia? Jesus não era médio. Jesus era um espírito evoluído que não tinha como esconder nada dele, nem em pensamento, nem em ações. Então, para adentrarmos na mediunidade, né, na parte mediúnica, eu trago aqui uma passagem de Paulo, no capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios, que ele diz o seguinte: isso aqui para nós, né, para Jesus, tudo isso aí completo e mais muita coisa que a gente ainda não tem conhecimento. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Pelo Espírito, a uns é dado o dom de ver, que é a dupla vista. A uns é dado o dom de ver. A outros o dom de ouvir, a dom de ouvir os Espíritos. A outros, pelo mesmo Espírito, o dom de discernir. Portanto, os dons dos Espíritos é dado a cada um para aquilo que lhe é útil. Guardem bem essa última frase aqui, ó. Portanto, os dons dos Espíritos é dado a cada um para aquilo que é útil. Nós vemos, tem uma passagem mesmo na Bíblia, né, que eu discordo, que é aquela passagem que diz que Jesus chegou no templo, né, na frente do templo, quebrando tudo, derrubando mesa, expulsando as pessoas. Qual é a finalidade que Jesus ia ter de derrubar a mesa? Um espírito evoluído que não se enraivava com nada, que sabia tudo o que acontecia, porque as pessoas estavam negociando na frente do templo, um templo de pedra, que para ele não valia nada, e ele já tinha falado isso várias vezes, que o templo de todo mundo é o quê? É o nosso corpo. E eu, com as minhas reflexões, eu entendi que naquele tempo haviam muitos gurus, né, que vendiam a mediunidade. Sentavam ali em sua tenda e as pessoas iam se consultar, eles cobravam, né, constar o futuro, algumas coisas assim. E eu disse, não acredito que Jesus chegou derrubando nada, mas que pode ter conversado através dessa venda do templo, do seu templo, que a mediunidade, ela vem do espírito, mas ela é física, ela é orgânica, né? É através da glândula pineal que nós nos conectamos com as vibrações eletromagnéticas dos espíritos, dos pensamentos, e através disso nós nos comunicamos. E como tinha naquele tempo muitos gurus, muitos médiuns que ficavam dentro de suas tendas vendendo, né, os seus conhecimentos, eu acredito que ele pode ter chegado lá se relatando a esse ponto do templo humano, né, de respeitar o templo, mas não o templo de pedra, que para ele não tinha valor nenhum, mas o templo humano, o templo do corpo. É muito interessante essa parte da discussão, né, dos vendilhões. Porque quando a gente não conhece essas verdades, é muito fácil a gente imaginar um Cristo chegando ali, derrubando a mesa, soltando os pombos, os pássaros, tudo. Mas aí eu participei de um grupo de estudo, um dos coordenadores, ele falou. Ele disse, gente, como é que pode um Cristo que é só amor e bondade, caridade, fazer uma coisa dessa? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está batendo. E realmente, né? A gente assim, não sabe com certeza o que aconteceu, mas eu acho também que não foi dessa forma violenta. E com certeza não foi pelo templo de pedra também.
Jesus nunca pregou dentro de igreja, de sinagoga, de nada, né? Sempre pregava nos montes, debaixo das árvores. Então, para ele, o que é realmente importante é o templo físico, né? Que abrigava o espírito, que era aquilo que teria que estar em evolução, né? Em constante conhecimento. Então, como Paulo nos trouxe lá, né? Que há vários dons, a cada um é dado um dom para que é útil para a pessoa, e que nós vemos também, às vezes, em alguns centros espíritas, né, porque a pessoa tem uma mediunidade aguçada, porque vê muito espírito, ou porque escreve muito, começa a se vangloriar disso, né? A se enaltecer, porque está com esse dom, né? De ver, ou de ouvir, ou de escrever. E lá na frente nós vamos ver direitinho, né, o porquê desse dom aguçado, né, e que nós, muito pelo contrário, não devemos nos enaltecer, mas ficar muito esperto quanto a esses dons que nós recebemos e trabalhar para que o nosso conhecimento que nós temos sirva para nos ajudar na nossa caminhada, e é por isso que nós estamos hoje aqui dentro do centro espírita, né, tendo esse conhecimento. Então, nós algumas pessoas pensam que essa parte de espírito, de comunicação, de pluralidade dos mundos, de vida após a morte é trazida agora, não. Isso aqui, em quase todas as civilizações da Terra já se falava e já se praticava. Há 23 mil anos antes de Cristo, né, na Índia, com os Brahmanes, eles já tinham todo esse conhecimento, né? Lá em Gaia, eu acho, né, onde tinham os druidas, era nas Gaias, isso. Eles tinham os iniciados. E eles tinham esse conhecimento de manipulação do fluido cósmico, né, com bastante profundidade. E aí começou-se a direcionar esses conhecimentos para outros fins que não o crescimento do espírito. E aí, ao longo do tempo, todas essas civilizações que detinham esses conhecimentos foram se perdendo, porque foram dando vazão a outras coisas materiais e foram deixando essa parte espiritual de lado, né, para conquistar. Por isso que Moisés proibiu, né? Isso. Moisés proibiu e muita gente até hoje diz que não existe. Mas como é que você vai proibir uma coisa que não existe, né? Porque foi dado a esses processos mediúnicos, a esses processos espirituais, uma vertente diferente do seu propósito, que era a elevação do espírito, né, o conhecimento, né, de todas as ciências que nós temos aqui na Terra, né, de todas as leis, com profundidade, que é por isso que o espírito evolui. Então nós conhecemos todas as ciências, né, e praticamos o que Jesus veio nos ensinar. Rapidinho, Moisés, antes dele levar os hebreus, né, para fora do Egito, ele praticava muito. Então, assim, tem muita coisa de Moisés ainda que a gente não sabe. Quem quiser saber, tem um livro, aquele é um livro psicografado, o Faraó Mer-Nefer-Tah. Tem muita coisa ali que vai deixar a gente boquiaberto. A mediunidade descrita de Moisés, né? As tábuas que ele recebeu com os mandamentos, né? Trazidas por Deus, como eles falam. Mediunidade, ele conectou, veio a inspiração e ele escreveu. Escrita aqui, ó. A mediunidade, né? Psicógrafo. Aquelas pragas, tudo nesse livro, foi tudo natural. Ele lá fala tudo. Quem tiver oportunidade, e hoje dê uma lida, porque é muito bom. Como é o nome do livro? Faraó Mer-Nefer-Tah. É de Conde de Rochester, o espírito. Então deve ser essa. Então nós, como Allan Kardec é um estudioso, nós temos que ficar cientes de que o espiritismo, a espiritualidade, né, comunicabilidade, temos que ficar cientes que não é do espiritismo, não foi criada, mas é uma coisa que pertence ao planeta, pertence aos seres humanos desde as suas primeiras civilizações. Por quê?
as primeiras civilizações daqui da Terra foram vindo de outros lugares bem mais avançados, com pessoas com muito conhecimento, para trazer a evolução para o nosso planeta. Então, o que foi que Allan Kardec fez? Compilou tudo, né? Organizou didaticamente, né? por período, tudo direitinho, com provas científicas, para ninguém poder algum dia dizer, não, isso aqui é mentira, não tem como dizer, que tem tudo, ele traz com provas, porque ele não acreditava em primeiro lugar, né? Foi pesquisando e foi conhecendo e foi adentrando, e hoje tem todo esse tesouro aí para que nós possamos nos informar. Então, nós temos, né, os médios de efeitos físicos, que hoje é muito raro e muito difícil, e um dos milagres de Jesus, né, o efeito físico, que foi a transformar água em vinho e multiplicar os peixes e os pães, né, porque ele domina, né, o fluido de cobre. Ele pega, que hoje Divaldo manipulava, condensava relógio, flores, porque Jesus não podia condensar, né, materializar milhares de pães e milhares de peixes. Tranquilamente ele fazia. Então, os meios de efeitos físicos, que hoje são raros e são poucos, meios sensitivos, que a maior parte de nós somos, né, principalmente doutrinadores. Sensitivo. O que é sensitivo? É você sentir aquela intuição que está vindo até você. Se todos nós percebermos, nós temos. Né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, se nós pararmos um pouquinho, aí nós vemos aquela vozinha. Né? Faça assim. Mas se você tomar uma atitude precipitada, sem pensar, né, na força da ação da adrenalina, raramente você vai acertar. A não ser a questão de sobrevivência, de luta de fuga, que a gente tem que realmente agir, né, com instinto. Mas nós temos a nossa intuição. Se nós pararmos e ouvir, geralmente os médicos doutrinadores, né, são os médicos sensitivos, né, que estão ali recebendo a intuição dos espíritos que são responsáveis pelo trabalho e vão falando, destrinchando o que o espírito precisa ouvir, né? E nós também, que eu vejo a mediúnica, não como muito uma ajuda ao espírito, mas uma ajuda para a gente perceber, né, onde foi que aquele espírito que está ali errou, como um exemplo para nós. Não, ele veio trazer uma mensagem aqui, e eu estou vendo o que ele passou e eu não posso passar, né? Eu tenho que ter cuidado para eu não passar. Porque o trabalho mediúnico ele é muito maior lá do outro lado, 90% é no plano espiritual. Nós colaboramos com muito pouco na mediúnica. Meios audientes, que é aqueles que ouvem os espíritos, nós temos muito bem forte isso na igreja de Antioquia, né? Que as comunicações eram diretas, não tinha meio. Os espíritos chegavam e falavam, e todo mundo que estava ali dentro ouvia, né? Sem intermédio de nenhum ser encarnado. As escritas diretas, do nada o papel daqui começava escrevendo, tinha gente logo no início dos processos de descoberta, de saber se é verdade, se não é, os estudiosos vinham a mão condensada, escrevendo, que o meio, todas as pessoas que estão ali estão dando ectoplasma, né? Aí o espírito que está lá do outro lado, ele usa esse ectoplasma para condensar o que ele precisa. Depois que eu li alguns livros a respeito desse fluido animal, eu percebi uma coisa, até comentei com o Ismael, com o meu irmão. Gatão, depois que eu li a respeito desse fluido, e a gente quando morre, né, a gente ainda fica um tempo com esse fluido espiritual animalizado, que é o ectoplasma. No livro de Robson Pinheiro, ele diz que os espíritos de baixa vibração, eles nessas 24 horas, eles aproveitam para captar esse ectoplasma, para transformar em criações dele lá, né?
em armas, em prédios, no que eles precisarem. E é por isso que hoje eu entendo a importância do velório, de ficar aquele tempo, uma noite, 8 horas, 12 horas, velando, porque num período que você está em oração, que o morto ainda está com esse rei de ectoplasma, é o tempo que ele vai se desfazendo e os espíritos das trevas ou de baixa vibração não conseguem adentrar o ambiente por conta das orações, né? Mas hoje acho que não tem mais oração, né? O pessoal fica tomando um cafezinho e batendo papo e dando risada. Mas ainda tem. Sempre tem o grupo da frente que está ali para proteger. Isso, Então, hoje eu entendi aquele momento, se morrer, para que esperar, né? Eu dizia, para que esperar se já está morto? Então, hoje eu entendi por que aquele período, né? Que o ser, quando morre, ainda fica um restinho de ectoplasma, e esse ectoplasma é aproveitado, né? Diz que uma das maiores guerras no plano espiritual é para a captação desse ectoplasma, que serve para muita coisa, para a construção de muita coisa. Então, os médios videntes, né, que é onde nós entramos agora, na dupla vista, e temos os médios que são sonambúlicos, que ele em processo de atividade, no caso acordado, ele consegue, através do plano espiritual, né, se deslocar para qualquer outro lugar. Eu mesmo já participei de um grupo mediúnico, de desobsessivo, que não era no Centro Camieiros, e a gente se reunia, e era um grupo de médicos, todos eles eram videntes, todos, viam a mesma coisa, entravam no mesmo lugar, né? E aí iam trabalhando com o processo de desobsessão de alguém que estava precisando, e todos vinham relatavam a mesma coisa. Uns detalhezinhos de diferença bem mínima, né? Que é a questão da fisiológica da pessoa, mas o processo é igual para todo mundo. Todos eram levados e adentraram, todos conscientes. E temos os inconscientes, que é na hora do nosso sono físico, né? Que nós deitamos, dormimos e aí nós vamos para um processo, né? Se nós tivermos uma vibração boa, nós vamos ser levados pelos espíritos, né? De vibração mediana para cima, ou nós aprendemos ou nós ajudamos em alguma coisa. Se nós deitarmos com uma vibração baixa, nós vamos ser capturados pelos espíritos ruins. É por isso que a gente tem sonhos bons e sonhos ruins, né? Sonhos de baixo calão e sonhos de alto calão. Então, depende da nossa vibração naquele dia que nós deitarmos. Temos os médios sonambúlicos, que eu falei, os médios curadores, né, que é aqueles médios que vêm com o dom de magnetismo, tivemos e temos muito, inclusive até aquele médio curador que foi preso, né, porque abusou de mulheres, capacidade imensa, né, a mediunidade, como veio para ele com fim útil, né, para desenvolver, para corrigir alguma coisa que ele fez de besteira no passado, veio com a oportunidade, começou a realizar o trabalho dele e no meio do caminho se perdeu, né? Porque nós temos as nossas tendências, nós carregamos. Para nós escorregarmos é rápido. Ainda bem que ele dizia que era católico, né? Ainda bem que não dizia que era espírita. Mas todo mundo, ele dizia que era católico. A maior parte das pessoas chama de espírita. Ele era espírita. Como é o nome dele mesmo que eu esqueci? João de Deus, isso. Então a capacidade de cura curou realmente milhares de pessoas, mas se perdeu, né? Tem até a menina lá em Valente, a menina do centro, que foi curada por ele. Tem um documentário sobre ele na Netflix. E nós sabemos, nós vamos ver logo aqui adiante, né? Os médios psicógrafos, que são os médios que recebem a mensagem, né? Através da frequência vibratória, transmitem o pensamento do espírito, escrevendo. Então, muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluídica. Haroldo Dutra, ele fala disso aí, como eu falei aqui naquele momento inicial.
Nós estamos aqui, estamos pensando, então cada pensamento nosso, ele vai saindo, né, uma vibração, e os espíritos veem todo o pensamento, os raios de luz, tudo. Né? Se nós pudéssemos ver, ter essa visão, nós ficaríamos mais assustados com o que nós víamos. Servíssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores, que eu falei aqui agora, do pensamento, a ligarem todos os seres inteligentes corporais e incorpóreos, os eflúvios fluidos, carregados das marcas do mundo moral, os quais, com as correntes aéreas, e atravessam o espaço. Sendo assim, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós temos hoje o quê? São 7 bilhões de seres encarnados na Terra? 7 bi? Encarnados, né? Acho que na média 7 bilhões. Mas os espíritos dizem que são 6 ou 7 vezes mais de seres desencarnados, né? Isso que é 4 para 1. Então, 4 desencarnados para 1 encarnado. Aí o que é que nós temos? Se nós entramos na energia da depressão, da tristeza, o que é que nós vamos, com quem nós vamos nos conectar? Com a energia de todos esses espíritos que estão nessa vibração. Por que tem muitos depressivos, muitas pessoas que estão nesse, que não conseguem sair? Porque você afunda mesmo, é a força magnética que lhe puxa para baixo. Então, tem que ter todo um suporte espiritual, todo o suporte da família, dos encarnados. Se você conhece realmente o sistema, como esse aqui, é dessa forma que temos que agir, né? Com suporte de orações, principalmente, porque tem gente que não está também preparado. Quantas pessoas devem ter chegado aqui no centro precisando de ajuda, de passe, foi feito todo o tratamento e a pessoa volta de novo? Porque a pessoa tem que estar preparada para receber a cura, não é isso? Quando a pessoa está preparada e não volta mais para a aldeia, não adianta, tudo bem, eu me curei, mas chegar em casa eu vou quebrar o pau, eu vou voltar tudo que eu fazia. Então, a mesma coisa na época do Cristo, né? Não tem bom, não tem bom. Cristo não curou lá o cego, depois o cego foi apedrejar o Cristo, né? Foi lá pedir para ele ser crucificado. Então é isso. As pessoas têm que estar preparadas para receber isso aí, senão todas as vibrações, no momento em que nós percebemos que estamos desanimados, que estamos tristes por algum motivo, não, vou lá fazer minha meditação, vou orar, vou procurar uma pessoa alegre, entendeu? Animada, não aquelas pessoas que tem gente que se você encostar, você adoece, não que você senta do lado. Né? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, fulano é isso, fulano não fala nada de bom. Então, essas pessoas aí, você vai lá, deixa ela, faz a oração para ela e cai fora. Né? Porque senão vai lhe arrastar o aviso. É aquela ideia que você falando aí, né? Faz a oração e cai fora. E a gente aprender a ser filtro, né? E não esponja. Exato. E aí é onde entra a importância do evangelho no lar. Porque como é que a gente vai mudar de pensamento e de energia? A gente não traz essa energia para dentro da gente. Porque tudo... Quem sabe? Eu marquei para fazer cirurgia? Não, eu fiz na terça-feira a palestra para a sala de caminho. Participei da reunião. O meu quarto, cheio de pegar, como você falou. Aí marquei um aconselhamento para quarta-feira. Um aconselhamento, vai vender. Aí na quarta-feira de tarde eu fui para assistir a palestra, tomei o passo de novo. Aí quando terminou, todo mundo foi gostava. E eu fui procurar a sala do aconselhador. Aí de longe eu vi a sala, mas só que chegou 2 senhores.
todo de branco, com uma jaquetinha, e uma mulher. Aí me pegou, ele disse, só que a senhora não vai para aquela casa, a senhora vai ser operada agora. Aí eu disse, não, eu marquei uma aconselhamento ontem. Ela disse, não. Os dois senhores disseram, não, a senhora vai ser operada agora. Eu digo, não, aí eu fiquei assim, pé. Aí ele me abraçava e disse, poxa, por que você tinha? Foi todo mundo. Ele me abraçava e disse, não, a senhora foi lisarda, a senhora foi a única que lisarda esses dias, para receber uma cirurgia. E aí estava lá. E ele foi uma sala assim, muito bonita, grande. Aí ele tinha dobrado naquela sala e voltava. Aí chegou duas mulheres, me pegou, me botou na sala muito bonita, me cobriu toda, me passou os olhos e fez aquele salvamento que você falou, né? Furando, palpando. Aí ela começou a palpar meu barrigo, palpou tudo, meu braço, tudo, meu coração, minha cabeça, mas foi muito bom, muito bonito. E eu Então você estava preparada para receber a cura naquele dia. foi, mas foi muito bonito. Aí quando terminou, eu mandou ele na sala, a gente não tinha outra vez. Isso aí era a parte material, né? Os médios encarnados. E na parte espiritual, do outro lado, que tem toda a equipe, né, que vem fazer essas curas, essas cirurgias, né, que dá 10 vezes mais do que o que está lá dentro. São três. É o que... Ontem, eu fiz outra na quarta-feira e amanhã eu vou fazer a última à distância. E tem o mesmo recurso de uma cirurgia. Amanhã eu vou ficar 2 dias. E sente a mesma coisa, os mesmos efeitos de anestesia. Então, o que é que Allan Kardec traz aqui na Gênesis? E ele continua. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, os fluidos energéticos, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então, a manipulação dos espíritos é através do pensamento dos espíritos mais evoluídos e espíritos também de mais conhecimento, porque tem espíritos evoluídos moralmente e tem espíritos evoluídos também não moralmente, mas que também manipulam tudo isso aí, como os espíritos evoluídos não manipulam. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal qual a direção. Os aglomeram, combinam, os dissipam, organizam por eles, conjunto que apresenta uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda os gases, ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Se alguém tiver a oportunidade de ler algum livro de Robson Pinheiro, porque os livros kardecistas geralmente não trazem essa parte dessa manipulação dos fluidos, dessas construções de casos de laboratórios mesmo, experiências com espíritos encarnados, são presos lá, entendeu? Ficam tipo em colmeias, eles pegando. Você vê aquelas pessoas que estão vivas, mas parece que não está viva, entendeu? Parece que está fora do corpo. Então, muitas dessas pessoas, não quero dizer todas, estão com o seu espírito aprisionado, sendo sugado o tempo todo o ectoplasma, para eles construírem, né, cidades, milhares de coisas construídas. Nos livros de Robson Pinheiro, eles detalham tudo isso direitinho. Pois é, quando eu fiquei abismado quando eu soube, a partir do momento que eu soube que nas zonas umbralinas, numa dessas zonas aí também, que eles até a reencarnação eles fazem, tem todo o processo de fazer a reencarnação. Que até então foi o que eles têm conhecimento, tem espíritos que vêm de outros planetas que até não encarnaram, né? Até então encarnaram nenhuma vez, porque não quiseram encarnar nos corpos, porque achavam muito frágeis, muito debilitados, né? Para mim até então a reencarnação, o processo de reencarnação era só exclusivo das coladas espirituais elevadas, né? Nosso lar e outras. Mas depois eu fiquei assim um pouco. Tem muitos mistérios entre o céu e a terra, e nossa filosofia
não imagina, nem sequer nem ouviu falar. Há uma partezinha assim do poderio das trevas, a gente vai ter uma ideia naquele livro dos dragões. Isso. Uma pequena ideia. É muita coisa. É, Eu acho que é nesse livro. Não, os Não, dragões é de Maria Modesto Cravo. Acho que é nesse livro, Os Dragões, que eles falam dos espíritos materializados, que fazem parte da política mundial, né? Todo esse processo que está acontecendo hoje de iluminismo, né? Do globalismo, tem espíritos incorporados, não, materializados, né? Que estão dentro desse processo por aí. Mas materializados através da reencarnação. Não, materializados. Que influenciam grandes líderes. Isso. E tem os encarnados também, né? Encarnados e materializados. Porque as trevas, né, tem as organizações, né, que eles fazem de tudo para encarnar Muito organizado para poder, o que eles querem, acabar com a comunidade. Não, que não seja seguido o processo de evolução espiritual. Quanto mais atrasar, melhor, né? Exato. Quanto mais briga tiver, quanto mais guerra tiver, melhor. O mundo de regeneração demora de acontecer. É. Ou melhor, a gente continua se engalfinhando e demora de evoluir. Às vezes eu fico até com vergonha de mim, porque a gente sabe o conhecimento, mas a gente tem uma tendência, né, humana, que a gente carrega. Depois que a gente faz o que a gente não devia fazer, que a gente vai pensar, poxa, poderia ter agido de outra forma. Mas às vezes eu me fortaleço, acho que até já falei isso no Centro de Valência, quando eu me questiono assim, poxa, eu estou lendo, estou tentando praticar o espiritismo, né, o cristianismo, cristianismo que Jesus veio trazer e cometo umas fases dessas, mas aí eu me sustento, né, num tapa que o Papa deu na mão da mulher. Porque se o Papa deu um tapa na mão da mulher, quem sou eu para não agir de uma forma instintiva, né? Não sei, como eu. Então, aí eles perguntam lá no livro a gente, os espíritos podem tornar-se visíveis, podem tornar-se visíveis, podem tornar-se materiais, se você pegar e sentir, como nós temos nos livros, né? Descrevendo tudo isso aqui, nós temos provas práticas disso, né? Hoje mesmo eu estava lendo uma parte do livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele está justamente hoje falando todo esse processo, né, de mediunidade, das comprovações feitas pelos cientistas, né, dos Estados Unidos, de outros países, dessa parte de materialização. Os espíritos se materializavam mesmo, vinham conversar, as pessoas tocavam como tocaram em Jesus, e depois ele fumaçava e sumia. Comprovadamente, tem lá os nomes de todos os cientistas que participaram, né? Fizeram até uma baixa-assinada com 15 mil assinaturas, comprovando a veracidade dessa parte de materialização, de comunicabilidade de todos os espíritos. Então, quando o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais leve e pode mais facilmente ver os outros espíritos. Entretanto, com eles em comunicação, o sonho não é senão uma recordação desse estado. Então é aquilo que eu falei. Se nós estamos numa vibração boa, nós vamos ter sonhos bons. Se não, nós vamos ter sonhos de baixa vibração. Quando de nada nos lembramos, diz que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar de sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições do estado de vigília. Então é aquilo que eu falei, né? Às vezes nós falamos dupla vista, não sonho, mas no sonho não é dupla vista, que nosso espírito, nós estamos vendo realmente com o espírito. A dupla vista é quando nós estamos dispersos em atividade física e nós nos concentramos, nos meditando, entrando numa faixa de vibração e nós vemos. E tem gente que não precisa de nada disso para ver, né? Tem um rapaz lá que é médium, ele diz que é em casa, em todo lugar que chega, tá vendo espírito. Aí, melhor, não venha para aqui hoje não, diz que conversa e espírito não sai. Uma vez eu cheguei na academia e ele me falou, olha, eu vi teu pai de hoje. Meu pai encarnou, aí disse, como é que ele estava? Aí falou, da mesma forma que o pai chegava, né, encostava no balcão da academia e
botava a mão no queixo e ficava olhando, não entrava, ficava lá de fora conversando com a recepção. Esse então era ele mesmo, que ele era da mesma forma que ele chegava, ficava lá ali um pouquinho e depois saía. Então tem pessoas que vêm com esses dons espirituais para trabalhar, né, em prol do seu crescimento. É pura e simplesmente uma variedade de ação magnética exercida por um ou mais magnetizadores desencarnados. É o que ele fala aqui na Gênesis. Magnetizadores desencarnados. É um processo que é muito mais forte do lado espiritual, para que nós possamos ter essas experiências, né, sobre um paciente humano agindo num estado de vigília ou num estado estático, consciente ou inconsciente. Portanto, ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. É inerente a todas as criaturas humanas. Ah, eu sou médium porque eu sou mais evoluído. Não. É mais habilidade. É mais compromisso, muito pelo contrário. Mediunidade, a gente vai ver lá na frente o que Emmanuel traz para nós sobre o que é mediunidade. Então, qualquer um pode ter mediunidade, porque é orgânica. É a glândula pineal que capta, né, as vibrações, as ondas eletromagnéticas, e nós, de alguma forma, né, interpretamos, ou com a visão, ou com a audição, ou com cheiro. Os artistas pintam os músicos, compõem música. Então, tudo isso é um tipo de mediunidade. Então, nas criaturas humanas, independente de sua condição moral, e manifesta através de sonhos, intuições, premonições, psicografia, psicofonia e efeitos físicos. Então, aí eu trago, já perto de encerrarmos nosso bate-papo, Chico Xavier questiona a Emmanuel qual é a verdadeira definição da palavra mediunidade. E aí Emmanuel define como: mediunidade ultrapassa os limites das crenças religiosas, qual a luz prometida pelo Divino Mestre, que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso sobre toda a terra. A mediunidade, com seus percalços, é a melhor opção oferecida por Deus para seus filhos misérrimos. Olha como é que ele encerra. A mediunidade, com seus percalços, é a melhor opção oferecida por Deus para seus filhos misérrimos. Então, somos seres que erramos muito e estamos tendo a oportunidade de nos redimir, né? De trabalhar em prol daqueles que precisam para nos redimir, né? A forma vai chegar a cada um do jeito que todo mundo precisa. Muitos sofrem processo de obsessões porque a espiritualidade inferior não quer que você progrida, né? Ele vai de toda forma boicotar, desarmonizar a sua vida em casa, com problemas físicos, porque a esponja lá está aberta, né? Está captando a antena, pegando tudo que chega. Então, se você não tiver esse discernimento, essa educação de mediunidade e esse conhecimento, aí acaba com muitas pessoas em anos passados foram presos, né? Foram torturados como loucos, né? Como esquizofrênicos, aqueles que levavam para o manicômio, as bruxas que recebiam comunicações que eram queimadas, né? Então, todos eles, não foi nada, ninguém sofreu nada que não deveria sofrer, porque assim é a obrigação. Então, Emmanuel, ele vem trazer essa passagem de acordo com a passagem lá, né, do livro de Jó, que ele diz o seguinte, no livro do Velho Testamento, capítulo 2, do livro do profeta Joel. Quando a gente conhece o Espiritismo, todos os processos do Evangelho, nós ligamos e nós temos um entendimento, né, de um bom entendimento, de que realmente né, aconteceu algumas coisas exageradas, algumas coisas foram mudadas. E Jó diz o seguinte:
Naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão sonhos, nossos velhos terão visões, nossos filhos profetizarão. Quem está falando aqui é Jó? Não, Jó está mediunizado. Ele está falando com o espírito do Consolador, né? Vendo lá atrás o que Emmanuel fala, né? Derramarei, cadê? Que seria derramada sobre toda a carne, seria, né? O Espiritismo traz o quê? Uma razão raciocinada de que como realmente acontece, né? Para nós não acharmos que ainda estava acontecendo um milagre, né? Dos fluidos e tudo, de uma forma bem científica, né? Que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, para que nós tenhamos conhecimento e bagagem para discernir, para falar e para até discutir com outra pessoa, nós temos um ligado ao outro, né? Para que não ficasse no achismo, eu acho, não, nós temos provas, né? Físicas, tudo, explicando tudo direitinho. Então essa é uma pergunta do livro Consolador, questão 382, e aí Emmanuel continua. Quem são os médios na sua generalidade? Quem for médium, ouça bem criteriosamente essas palavras. Na sua generalidade não são missionários. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades de um passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslides. Quem é médio aí? Então nós estamos hoje aqui para isso, para termos, né, esse compromisso de não nos envaidecer com a mediunidade, que antiga, hoje ainda muitos vendem materialmente a mediunidade, né? Eles têm os motivos deles, mas nós sabemos que uma forma também de vender não material é essa forma de nos engrandecer, né? Com o que nós temos de mediunidade, de escrita, ou de visão, ou de ouvir, ou de falar. Então, o que... volta ali, na segunda frase ali, né? Não basta ter fracassado, né? Fracassou ainda desastradamente. Desastradamente. Fracassou desastradamente. Não basta fracassado, foi de forma desastrosa ainda. Aí eu volto lá para a primeira pergunta que eu fiz. Por que Jesus curou? Porque Jesus veio mostrar para a gente, né, a forma de servir com os nossos dons espirituais. Né? Então, eu encerro por aqui. Espero que o bate-papo tenha sido proveitoso. Agradeço mais uma vez a Iromona, a Iromar, vocês todos que vieram, né? Esse tempo bom de ficar em casa. Ao Centro Chico Xavier, e estarei disponível aí a qualquer momento que precisar. Muito obrigado, Deus fique com todos, ilumine o lar de todos, a família de todos, e vamos orar e vamos trabalhar. Agradecer o pessoal. O pessoal apareceu lá? Parou aí? Não. A gente do Centro Espírita Chico Xavier só tem a agradecer a colaboração do nosso querido Hudson. E, como sempre, né, a parceria do Caminheiros da Paz e o Chico Xavier ela é duradoura. Iniciou
primeiros passos e continua o espaço aberto, né, para estar sempre a gente trocando energias. Muito obrigada.